tarde, pessoal, tudo bem? Como nós vimos no videozinho anterior, hoje nós estamos falando sobre o trabalho no campo e na cidade, né? Qual é a diferença desses lugares, a vida nesses lugares? Nós já estudamos isso em outras vezes, né? Em outras matérias, já falamos sobre isso, já fizemos exercícios. Alguns de nós já conseguiram identificar que moram na área mais rural, outros na área urbana, né? Que é aquela área com mais prédios e casas e comércio, e outros em área mais rurais, né? O pessoal que mora lá para Santo Aleixo, né? Para aqueles lugares assim mais afastados, onde a gente vê mais da agricultura, né? E aí, como nós vimos, a gente pode ver aí no nosso livro, quem vive no campo depende mais da agricultura, né? Do cultivo da terra, do plantar. E a agricultura, ela pode ter alguns tipos, né? Pode ser denominada de algumas formas. Por exemplo, a monocultura, que é quando a pessoa só planta um tipo de coisa. A policultura, que é quando ele planta diversas coisas diferentes. Ele vai plantar batata, cenoura, chuchu, um monte de coisas diferentes. E o cultivo de subsistência, que é aquelas pessoas que plantam o que elas consomem. Elas não plantam para vender para outras pessoas, elas plantam principalmente para o seu consumo, tá? E aí vocês podem ver na página 51 esses exemplos, tá bom? Na página 52, ele vai falar sobre o uso dos agrotóxicos, e a gente também viu lá no videozinho que o agrotóxico, ele é um mal necessário, né, para controle de pragas, para a qualidade dos produtos, mas que ele tem que ser usado com muito cuidado, porque senão ele pode fazer muito prejuízo para a natureza e para a vida humana. Então, na 54, no número 1, elimine as letras W, X e Z e descubra a palavra. Vocês vão riscar desse conjunto de letras. Vocês vão riscar o W, o X e o Z, e com as letras que sobrarem, vocês vão escrever a palavra embaixo. No número 2, encontre as respostas de acordo com os códigos. Vocês vão olhar aí no quadrinho azul, tá lá, 2C. Você vai ver o número 2, a letra C. Qual é a sílaba que está localizado aí no 2C? Vai colocar. E vocês vão formar os tipos de agricultura. Cultivo de subsistência, rotação de culturas, policultura e monocultura. Vocês vão achar aí de acordo com o que a gente viu no texto. Número 3, página 55. Complete a frase utilizando corretamente as palavras do quadro e descubra qual é o grande desafio da agricultura mundial. Vocês vão pegar essas palavrinhas aí do quadrinho roxo e vão colocar cada uma delas nessas lacunas aí de forma que faça sentido. Número 4. Observe as imagens que representam a rotação de culturas, que é aquela que a pessoa vai mudando de monocultura para policultura, agricultura de subsistência, tá? E em seguida, explique como ela acontece. E aí vocês vão olhar lá na página 51, no quadrinho laranja, vão ler e vão colocar com as suas palavras, combinado? Página 56, número 5. Ordene as palavras reescrevendo corretamente as frases com alguns cuidados que devemos ter com o solo. Em seguida, faça associação com as imagens. Primeiro, vocês vão olhar aí nos quadrinhos coloridos, 1, 2, 3 e 4, vão arrumar a frase, tem que fazer sentido. Uma dica é letra maiúscula no começo, ponto final no final. E aí o meio tem que fazer sentido. Vão escrever embaixo. Depois, lá nos quadrinhos aí embaixo, vocês vão ver, por exemplo, no número 1, vai ficar assim: não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas. E aí você vai olhar lá embaixo o quadrinho que está mostrando que eu não posso realizar as queimadas. Vai colocar o número 1. Vocês vão fazer a relação da frase organizada com o quadrinho lá embaixo, combinado?
Página 57. Número 6. Sobre o uso dos agrotóxicos na agricultura, escreva a resposta de cada uma das perguntas. O que são os agrotóxicos? Está sublinhado lá no texto. Letra B. Explique com suas palavras por que não devemos utilizar agrotóxicos. Atenção, quarto ano, vamos trabalhar a interpretação de texto. Vamos fazer o processo de ler e procurar compreender o que nós lemos para poder formular as nossas respostas, tá bom? A gente precisa trabalhar isso aí. Letra C. Na sua opinião, você acha correto utilizar em agrotóxico? O que pode acontecer com o solo? E aí vocês vão colocar o que vocês entenderam, o que vocês acham. É possível fazer uma lavoura, viver da agricultura sem utilizar agrotóxico? É preciso ter muito cuidado para utilizar ou não? A gente não deve usar de forma nenhuma. Cada um vai expressar a sua opinião. Número 4. O que acontece com as plantas quando é usado o agrotóxico? Está lá no texto. Por que as plantas ficam impróprias para consumo? Por que alguma coisa, quando está impregnada de agrotóxico, a gente não pode comer? Vocês vão procurar no texto e colocar aí. Página 58. Observe os diferentes tipos de cultivo de espécies vegetais e escreva o nome de cada um. Aí na primeira figura, eu tenho uma plantação de milho. Uma plantação de um produto, é monocultura, policultura, rotação de culturas ou cultivo de subsistência. Você vai escrever cada uma das imagens. Na segunda imagem, eu tenho 2 produtos diferentes. Na imagem 3, tenho 4 produtos aí no mesmo espaço, na mesma terra. E na quarta figura, tem a moça aí ó, com a hortinha lá no fundo e ela comendo o que ela plantou. Vocês vão colocar os nomes aí. Monocultura, policultura, rotação de cultura e cultura de subsistência. Façam com capricho, com atenção, leiam o texto, tá bom? E atenção às páginas grifadas. Beijinhos e até a próxima!